A sessão de hoje será então um refresh aqui das novas funcionalidades. Vamos apresentar um bocadinho, não só pequenos ajustes que foram sendo feitos à versão desde o último Q-Talks que nós tivemos no ano passado, mas também relembrar aqui algumas das funcionalidades-chave que já foram apresentadas, contudo que vão sempre suscitando dúvidas e que são então os processos aqui que mais vocês recorrem e que mais tickets têm surgido, como sendo a parte da gestão contratual, o processamento de admissão, o processamento de saída e também aqui os lançamentos pontuais. Eu peço só que mantenham os microfones desligados, por favor. E, portanto, aquilo que nós temos para hoje, vamos falar então sobre a associação do IBAN, do banco a um SWIFT, vamos falar sobre a possibilidade de efetuar um desconto simultaneamente, quer para a Segurança Social, quer para a CGA, também a possibilidade aqui de adicionar uma taxa de IRS independente, vamos falar sobre o trabalho suplementar e a possibilidade de fazer o processamento em mês extra, falar sobre a importação de fotografias em massa diretamente para o sistema, personalização de recibos, templates de Word e os novos campos que estão disponíveis para as afetações na situação funcional. E também aqui neste momento, para esta sessão, a grande novidade será então aqui a suspensão de contratos, que é então aqui o grande desenvolvimento que foi efetuado. Tudo o resto é um refresh daquilo que já existe e que contamos também aqui com o vosso feedback, dúvidas, questões que tenham tido ao longo do tempo que têm estado já a utilizar estes novos desenvolvimentos. Vamos então começar aqui com algumas das funcionalidades que já devem ter visto da versão, começando pela associação do banco a SWIFT. Passa a ser possível esta definição do banco a um código SWIFT e também associar a um banco todos estes códigos já existentes em sistema. Para parametrizar de uma forma manual, deverão inicialmente definir todos os bancos e os códigos SWIFT respectivos através de par, tabelas base e bancos, como mostra aqui na primeira imagem, e posteriormente poderão agendar um procedimento para que haja esta associação de todos os SWIFT já existentes a um banco, através do par, processos, procedimentos e o DEF bancos. Depois basta carregarem aqui no agendar e vai agendar este processo nos logos de processo. Relativamente ao desconto simultâneo para a Segurança Social e CGA, para que os consigam fazer este desconto em simultâneo, deverão ir à situação funcional do trabalhador e no separador vencimentos, como vemos aqui, podem selecionar os descontos que o trabalhador faz. Neste caso selecionamos aqui CGA e Segurança Social. Depois, posteriormente, definir o regime principal do trabalhador e também, a não esquecer, escolher o centro regional. Uma vez que a pessoa está a descontar a Segurança Social, é importante que este campo também esteja preenchido. Foram dois à frente. Relativamente à taxa de IRS independente, aqui no par, vencimentos e IRS, taxa de independentes, nós passamos a conseguir fazer a inserção das taxas relativamente ao tipo de regime. No exemplo que nós temos aqui, nós temos duas entradas do continente, sendo que uma tem a data de início a 1/1/2000, com a taxa de retenção a 25%. Temos aqui o histórico que agora a partir de 1/1/2025 já passou para 23%. Portanto, vocês podem fazer esta parametrização aqui no par, poderão inserir e escolher a taxa, sem haver necessidade de que nós tenhamos de fazer estas alterações. Vocês já o podem fazer aqui, podem escolher o tipo de regime. Nós neste caso só temos aqui continente e Açores, também poderão inserir o da Madeira. O trabalho suplementar também pode ser agora processado num mês adicional, definido como extra, portanto no pisco que vemos aqui a seguir ao processamento em, sendo também necessário configurar quando vocês vão ao par vencimentos, meses de processamento, também a opção do extra, como já muitos faziam. Quanto à importação das fotografias, já é possível através a importação para as fichas dos trabalhadores aqui de uma forma um pouco mais automatizada. Este processo exige que as fotos estejam nomeadas com um NIF e depois o procedimento é feito a partir do par, processos, procedimentos e agendar o processo de importa fotos. Também há de agendar um processo nos logos de processo. A personalização de recibos, já falei com muitos de vocês relativamente a esta temática. Neste momento dá para fazer a parametrização da cor do recibo. Muitos de vós já têm pedido para uma cor mais
relacionada com os vossos logotipos. Também podem definir outro tipo de itens, nomeadamente aqueles que aparecem no cabeçalho, desde se querem que apareça o logotipo, o organismo ou o NIF, por exemplo. Também definir aqui outros itens que aparecem na tabela e ainda as observações que aparecem no recibo. Muitas vezes vocês querem colocar observações no recibo e poderão adicionar aqui ao recibo se assim o entenderem. Quanto aos templates de Word, o nosso sistema dá para fazer esta criação de templates, seja de propostas, de contratos ou de outros, utilizando tags que nós disponibilizamos e que acabam por ser um pouco universais para todos os trabalhadores e, após isto, fazem a importação do PRH, tabelas base, templates de relatórios Word e depois disto, estes templates vão aparecer disponíveis para todos os trabalhadores, também no PRH, no menu dos relatórios templates, ou seja, selecionando o trabalhador vai aparecer todas as opções que vocês já inseriram e conseguem ver lá a informação disponível. Aqui apresentamos um pequeno exemplo onde vemos aqui um template em que a parte que está amarelo é a parte automática, que é utilizando as tags do nosso sistema, sendo que o texto pode ser totalmente definido por vós. Isto pode dar jeito, seja para fazer declarações que os colaboradores necessitem, ou mesmo contratos de trabalho, portanto isto depois está à vossa disposição para definirem o texto que vocês entenderem. Quanto às afetações, já está disponível fazer as afetações para horas extra na situação funcional do trabalhador. Nós vemos aqui dois campos, que é a afetação das horas extra em dias úteis e também em dias de descanso. E vocês podem definir aqui o grupo de afetação. Passando aqui então para a parte 2, a Sara vai continuar aqui com a suspensão de contratos. Vou parar a minha partilha para que ela comece a iniciar a sua. Ok, já vemos. Estás com o microfone desligado, Sara? Peço desculpa, já está. Portanto, eu começava aqui primeiro por falar sobre a questão da gestão contratual. Portanto, tal como vocês já se devem ter vindo a perceber ao longo do último ano, neste momento existe muita coisa que está centrada e que depende de uma correta inserção dos contratos de trabalho do trabalhador. Ou seja, se até há alguns anos nós tínhamos lá a opção de adicionar meramente uma informação do contrato do trabalhador, quer fosse sem termo ou a termo, e isto não tinha impacto no sistema, hoje em dia o contrato tem um grande impacto no sistema e muitas das funcionalidades centram-se aqui na parte da gestão contratual. Vou dar um exemplo, portanto, neste momento é possível nós fazermos toda a gestão contratual de um trabalhador através do sistema, isto é, nós podermos inserir, vou dar, por exemplo, um contrato a termo certo e irmos então tendo todas as suas renovações. Também é possível nós criarmos pedidos para os nossos trabalhadores, para os nossos clientes que têm o self-service, é possível tanto o dirigente como nos recursos humanos inserir um pedido para renovação de determinado contrato que está em vigor e, portanto, é possível fazer esta definição, seguir um workflow de aprovação e automaticamente, se o parecer for renovar, caducar ou passar o contrato a sem termo, automaticamente o sistema vai criar esta linha dentro da situação funcional do trabalhador. Portanto, atualmente isto já é possível. Também já é possível fazer uma gestão de notificações, seja uma notificação de que um contrato a termo certo está a chegar ao fim ou um contrato a termo incerto também está a atingir aqui o seu limite. Portanto, o sistema automaticamente pode expultar uma notificação por e-mail, para um e-mail que vocês definam, na periodicidade que vocês também definirem. Portanto, podem definir que 30 dias ou 60 dias antes de um contrato chegar ao fim é disputada esta notificação para que seja tomada aqui uma decisão, quer seja pelos recursos humanos, quer seja aqui pelo próprio superior hierárquico. Portanto, temos também a nível de suspensão de contratos de trabalho, portanto, que também vai assentar na informação que nós temos carregada a nível dos contratos. Os contratos têm também impacto nos direitos de admissão, vamos passar um bocadinho por eles hoje, portanto, naquilo que o trabalhador tem direito no seu ano de admissão, a nível de subsídio de férias e a nível de subsídio de Natal. Tem também efeito a nível do processamento de saída, portanto, também vai olhar para as datas dos contratos para apurar que valores é que o trabalhador tem ou não tem direito a receber no processamento de saída. Portanto, neste momento a gestão contratual tem de facto aqui um grande peso e já impacta muito em todos os outros processos
processos. Para os nossos clientes que ainda não tenham todos os contratos carregados em sistema, nós temos disponíveis templates que já facilitam então esta inserção para que possam usar daqui para a frente todas as funcionalidades que estão dentro aqui da parte da gestão contratual. Portanto, aquilo que vou fazer inicialmente é só um refresh muito rápido daquilo que é a gestão contratual. Portanto, como vocês sabem, nós disponibilizamos aqui a nível da relação jurídica de emprego uma configuração onde nós vamos dizer se aquela relação jurídica de emprego é com ou sem renovação, ou seja, se dá ou não dá origem a renovação. Portanto, optámos por não criar novos campos, mas usar aquilo que já existia e, portanto, na relação jurídica de emprego, isto é um exemplo de um contrato a termo certo, aquilo que nós temos então aqui é a possibilidade de indicar se este tipo de contrato dá ou não dá origem à renovação. Aquilo que nós vamos preencher aqui vai ter impacto depois naquilo que é mostrado na situação funcional do trabalhador ao selecionarmos então este tipo de contrato. Portanto, já vamos ver se for um contrato sem renovação, vai aparecer um formulário simplificado. Se for um contrato com renovação, vai aparecer um formulário mais complexo do contrato a preencher. Tem também impacto depois a nível dos pedidos. Por exemplo, se nós estivermos a fazer um pedido de renovação para um contrato, só dá para fazer a um contrato que seja com renovação. Se for um contrato do tipo sem renovação, não é possível depois fazer esse pedido. Portanto, aqui esta é a primeira parte, a primeira coisa a fazer é mesmo nós definirmos das relações jurídica de emprego que utilizamos, se são com ou se são sem renovação. Por uma questão de facilidade, o sistema vai marcado por defeito que é sem renovação e tudo o que for com renovação têm que marcar manualmente, porque são muito menos do que os restantes. No par, também é possível nós definirmos fundamentação para os contratos e motivos para renovar ou não renovar aquela contratação. Isto é, para aquilo que vos falava dos pedidos. Se eventualmente houver um pedido, o pedido, nós podermos logo dizer, tanto seja dos recursos humanos ou seja do superior hierárquico, peço só que desliguem os microfones, por favor. Quer seja do manager ou superior hierárquico, quando estão a dizer se querem ou não querem renovar ou caducar aquele contrato, dizer então qual é que é a fundamentação e qual é que é o motivo para aquela renovação. Portanto, tudo isto vocês podem também definir a nível do par. No caso dos contratos com renovação, portanto, dizia-vos há pouco, aquilo que nós vemos é um formulário mais complexo, portanto, aquilo que nós temos é a possibilidade de definir, portanto, o contrato e definir as suas renovações. Quando vocês estão a carregar, inicialmente vão carregar o primeiro contrato e vão inserir, portanto, a data de início, a data de fim, automaticamente o sistema vai-vos mostrar aqui qual é que é a duração em meses e têm também que indicar se se trata de um contrato inicial ou não. Porque é que é importante indicar o contrato inicial? Para que sejam feitas e aplicadas corretamente todas as regras. Portanto, a regra de não poder ceder X número de renovações e não poder ceder também uma determinada duração da totalidade dos contratos. Portanto, por isso é importante definirem qual é que é o primeiro contrato que depois vai dar origem às outras renovações. Têm a possibilidade, então, como vimos há pouco, de escolher qual é que é o motivo, escolher um fundamento e têm também um campo de observações. Existe ainda a possibilidade de, se vamos imaginar que isto é um contrato de trabalho a termo incerto, ou mesmo a termo certo, que o trabalhador está a substituir outro, podem também, a nível de matéria histórica e informação interna, associar aqui qual é que é o trabalhador que está a ser substituído. Portanto, se clicarem aqui no inserir, vai-vos mostrar a lista de todos os trabalhadores. Quando falamos num contrato sem renovação, o formulário que nos aparece é um formulário muito mais com menos informação, porque no fundo não temos que gerir aqui mais nenhuma informação, a não ser colocarmos qual é que é a descrição, a designação do contrato e a data de início. No fundo, não temos que colocar aqui mais nada nesta informação de um contrato sem termo ou um contrato sem renovação. O que vocês também têm aqui sempre disponível é a informação do período experimental e a informação do aviso prévio. Portanto, também aqui a questão do período experimental e do aviso prévio interliga com as notificações. Portanto, se vocês quiserem também receber notificações de que o período experimental está a terminar, também as podem definir no par. E, portanto, definem que querem receber uma notificação, por exemplo, 5 dias antes do período experimental terminar. Ele despoleta essa notificação por e-mail e vocês podem agir em conformidade e questionar, então, aqui se o contrato será para decorrer, para manter ou se será para terminar.
Aqui o aviso prévio, isto vai também ler depois para o processamento de saída, portanto o sistema vai ver quantos dias de aviso prévio estavam aqui, vai ver qual é que foi a data que o trabalhador inseriu para a saída e vai calcular se existe aqui alguma coisa a pagar ou não decorrente do aviso prévio. Isto a nível então aqui dos contratos sem renovação. Portanto, depois passamos então agora para uma funcionalidade, mas achei importante voltarmos um bocadinho atrás e falarmos dos contratos antes de entrar nesta nova funcionalidade da suspensão dos contratos. Deixo também aqui já uma nota que a suspensão dos contratos apenas se vai aplicar aos nossos clientes que têm trabalhadores com contrato individual de trabalho, portanto, Código de Trabalho. Aos restantes não se vai aplicar. E, portanto, o que é aqui a questão da suspensão de contratos? Portanto, ela vai ocorrer sempre que um trabalhador tenha uma ausência por um período superior a 30 dias. Portanto, a partir dos 30 dias, o contrato de trabalho vai ficar suspenso. Obviamente, esta suspensão vai ter impacto tanto no subsídio de férias como no subsídio de Natal que o trabalhador tem a receber. Ao nível do subsídio de férias, aquilo que nos diz o Código de Trabalho é que não vai ocorrer o vencimento de dias de férias, porque o contrato está suspenso. E se a ausência transitar de um ano civil para o seguinte, aquilo que nós vamos aplicar são as regras do ano de admissão. Portanto, vamos aplicar 2 dias por cada mês até ao máximo de 20 dias. Isto se a ausência transitar de ano. Vamos imaginar que o trabalhador entra de baixa em novembro e só regressa em junho do ano seguinte. Portanto, em junho do ano seguinte, ele vai ganhar 2 dias de férias por cada mês que trabalhar até ao final do ano, não adquirir os 22 dias. A menos que ele regresse no próprio ano. Portanto, se o trabalhador esteve de baixa de janeiro a junho do mesmo ano, ele vai depois adquirir normalmente os 22 dias de férias no ano seguinte. Isto é o que nos diz a legislação. E é a base pela qual nós definimos então também as regras em sistema. Em relação ao subsídio de Natal, aquilo que nos diz é que, em caso de suspensão, o subsídio de Natal é proporcional ao tempo de serviço prestado. Ou seja, aquilo que nós vamos fazer é ver efetivamente quanto tempo é que o trabalhador esteve ao serviço, porque enquanto as férias respeitam o ano anterior, o subsídio de Natal respeita sempre ao próprio ano. Portanto, temos aqui um exemplo que, se um trabalhador esteve ausente 60 dias em 2025, em novembro deste mesmo ano, novembro, que é a altura que vamos pagar o subsídio de Natal, o sistema vai descontar 60 dias dos 365 a que ele habitualmente teria direito. Pronto, isto a nível de regras. A nível de sistema, nós podemos definir de duas formas a suspensão de um contrato. Portanto, a suspensão vai ocorrer seja através de uma ausência, que se inserirmos uma ausência superior a 30 dias, ou seja, vocês só conseguem inserir ausências mensais, mas o sistema vê se existe então uma continuidade. Se inserirem uma ausência em janeiro, uma ausência em fevereiro e não existe existe continuidade de datas, são assumidos os 60 dias e o contrato fica suspenso. Se não houver continuidade, não existe então suspensão do contrato de trabalho. Esta também pode ser definido, para além da ausência, o contrato também pode ficar suspenso através dos motivos de não exercício, ou seja, nós podemos ter uma situação funcional com motivo de não exercício, por exemplo, uma licença sem vencimento, e através das datas que nós colocarmos, ele também vai ficar suspenso. Para que isto aconteça, é necessário que nós no par façamos então esta indicação se aquela ausência ou se aquele motivo de não exercício é ou não considerado como suspensão. Por defeito, todas as ausências estão marcadas como considera suspensão. Okay? Se houver aqui alguma que não seja, têm que ir ao par e tirar o pisco do considera suspensão, mas por defeito todas elas estão. Em relação ao motivo de não exercício, vocês têm que clicar em qual é que vão utilizar para ser considerada a suspensão. Quando é que a suspensão termina? A partir do momento em que não existe a inserção de uma nova ausência com uma data contínua. Vamos imaginar, inseriram a baixa de janeiro, inseriram a baixa em fevereiro. Em março não inserem nenhuma baixa, o contrato volta ao reativo. Portanto, só se mantivermos uma continuidade de datas é que se vai manter em suspenso. A mesma coisa com a situação funcional. A partir do momento em que damos uma situação funcional e indicamos este motivo não exercício, até retirarmos, até duplicarmos a situação funcional e dizermos que já não está em não exercício, o contrato vai continuar suspenso. Agora, como eu referi no início, nem toda a tipologia de contratos é afetada pela suspensão e estamos a falar, por exemplo, de um contrato de trabalho a termo certo do Código de Trabalho ou um contrato de trabalho
em funções públicas e, portanto, nós temos clientes que são híbridos, portanto, que têm trabalhadores com contrato de trabalho e trabalhadores com contrato em funções públicas, e existe aqui a possibilidade de nós podermos separar, dizermos que a suspensão só vai ser aplicada para determinados tipos de contrato. Para aqueles clientes que só têm contrato de trabalho, do Código do Trabalho, basta só vir então definir quais é que são os tipos de contrato que sofrem suspensão. E, portanto, onde é que isto é feito? No par, na relação jurídica de emprego, exatamente no mesmo sítio onde vocês dizem se determinado contrato tem ou não tem renovação, passam também a indicar se sofre ou não sofre efeitos de suspensão. Assim, vamos imaginar, eu posso ter um contrato de trabalho a termo certo e um contrato de trabalho sem termo, Código do Trabalho, que sofrem efeitos de suspensão, e ao mesmo tempo ter os outros contratos de trabalho em função pública que não sofrem qualquer efeito, e o sistema consegue separar e não aplica o regime de suspensão a trabalhadores com o contrato de trabalho em funções públicas. Portanto, é aqui que você, se estiver a ser confusa, também no final depois podemos rever ou ver em sistema. Esta funcionalidade, portanto, da suspensão de contratos, ela tem um sítio onde nós podemos configurar. Esta configuração é feita uma vez e nós centralizamos no mesmo sítio onde já tínhamos a configuração da admissão e da saída. Portanto, no par, nos organismos, tem agora aqui um novo separador que se chama suspensão. E, portanto, o que é que nós temos que criar aqui? Pronto, dar uma designação, portanto, configurador de suspensão, indicar quantos dias é que dão origem à suspensão, portanto, vamos imaginar, neste momento é 30, amanhã podem ser 31, pode mudar para 60 e, portanto, é um campo aberto que vocês colocam aqui quantos dias decorridos da ausência ou de situação funcional de não exercício dão origem à suspensão. E podem indicar se, de facto, esta suspensão vai ter impacto no Natal, nas férias, ou se até já só tem no Natal ou nas férias. Nós temos clientes que impactam nos dois e temos outros clientes que só impactam num, devido a um acordo interno que têm dentro da organização. Portanto, aqui também vocês definem. E definem qual é a data da suspensão, ou seja, o sistema vai, e é o que também diz no Código de Trabalho, o sistema, a ausência, peço desculpa, vou recomeçar. O contrato fica suspenso se tiver uma ausência superior a 30 dias a 1 de janeiro. Mas temos clientes que, por exemplo, não é 1 de janeiro, é 1 de abril. E, portanto, podem chegar aqui e alterar também a data que o sistema vai olhar para dizer que aquele contrato está suspenso. E, portanto, esta é a única configuração que têm que fazer aqui ao nível do par para o configurador. Dizer o número de dias, se impacta Natal e férias ou só impacta um, e qual é que é a data que o sistema vai olhar para considerar, então, aqui a suspensão. Portanto, o ciclo, se é de 1 de janeiro a 1 de janeiro, ou se é de 1 de abril a 1 de abril. Portanto, é por aqui. A nível dos efeitos da suspensão, portanto, vocês já inseriram uma ausência de baixa, portanto, têm estado a inserir, e depois é necessário todos os meses irem correr então aqui o processamento de suspensão. Portanto, mais uma vez, deixamos no menu de processamento, já temos o processamento de admissão, o processamento de saída e deixamos por baixo então o processamento da suspensão, que podem fazer globalmente ou por unidade ou individual. E, portanto, o que é que o sistema vai fazer? Portanto, ele vai calcular os efeitos da suspensão para o contrato atual do trabalhador. Portanto, ele vai impactar naquilo que o trabalhador tem direito relativamente às férias e ao Natal. Portanto, se o contrato do trabalhador estiver suspenso ou se já esteve suspenso no passado, ao ocorrerem isto, o sistema vai alterar aquilo que ele tem direito a nível de subsídio de férias e a nível de subsídio de Natal para aquele ano. E, portanto, e onde é que ele vai mostrar isto? Ele vai-vos depois mostrar dentro do separador subsídio de férias e de Natal na ficha do trabalhador. Portanto, é isso que eu vos vou mostrar aqui. Portanto, esta trabalhadora deixem-me só ver se é esta trabalhadora. Portanto, esta trabalhadora tem então aqui uma ausência de 1 de janeiro a 31 de janeiro e depois tem aqui outra de 1 de fevereiro até dia 28 de fevereiro. E se nós já agora viermos aqui ao separador contratos, que também já está disponível,
nós temos então aqui um separador dentro do contrato da trabalhadora que se chama período de suspensão e logo por aqui nós podemos confirmar qual é que foram os períodos em que este contrato teve suspenso e, portanto, o sistema agregou logo o início da primeira ausência, 1 de janeiro de 2025, e o final da segunda, que foi no dia 28 de fevereiro de 2025. Indica-nos que teve 59 dias suspensos, tem impacto no Natal. Porquê que só impacta Natal? Porque iniciou e terminou no mesmo ano, portanto não impacta subsídio de férias, e estes são os dias de impacto. Ainda aqui dentro do contrato, temos então aqui a indicação que o contrato já não está suspenso, mas já esteve, portanto também é algo que vocês conseguem logo confirmar. Também conseguem confirmar esta informação rapidamente quando vêm aqui aos contratos, no PRH, suspensões e, portanto, tem aqui a listagem que também podem exportar, onde têm acesso então aos contratos e tem aqui a indicação então se o contrato está suspenso neste momento, se já esteve suspenso e qual é que é o seu estado atual. Portanto, aqui se clicarem ele abre logo o contrato e podem verificar. Agora vou-vos só mostrar aqui a nível então dos subsídios. Aqui no separador de subsídios de férias e Natal, não é este trabalhador, é o 04. Vou então aqui só correr. Vimos aqui ao PVE, processamentos, suspensão individual e vou então aqui correr para esta trabalhadora. Pronto, o sistema vai agendar um processo, suspensão de contratos, concluído com sucesso e vamos então aqui verificar. Portanto, não sei se repararam o que é que aconteceu aqui. O sistema, a trabalhadora, por causa do seu contrato de trabalho, tinha direito a 365 dias de subsídio de Natal, mas como o contrato teve suspenso, ele só lhe a dar apenas 306. E ele adiciona aqui efeitos da suspensão 306 dias. Foi a tal questão que vimos inicialmente, que se nós viermos aqui consultar o contrato esteve suspenso durante 59 dias e, portanto, é a diferença dos 365 menos os 59 que o sistema coloca ali para pagamento do subsídio de Natal. E, portanto, este valor vai se sobrepor aos 365 que inicialmente a trabalhadora tinha direito a nível do contrato. Okay? Pronto, recapitulando, lançámos então aqui a ausência. A ausência foi contínua, de 1 de janeiro a 28 de fevereiro. Portanto, o sistema colocou o contrato como estando suspenso, porque nós definimos também na regra no par que era a partir de 1 de janeiro. O contrato teve suspenso, vocês conseguem consultar aqui nos contratos ou aqui na informação global a indicação se o contrato teve ou não teve suspenso, e aqui nos períodos de suspensão também conseguem ver a data de início e de fim e o número de dias. Neste caso, impacta apenas o Natal. Só iria impactar as férias se houvesse mudança de ano civil. Portanto, se iniciasse num ano e terminasse no seguinte, é que existiria impacto. O que é que ele faz quando nós fazemos então ali o processamento da suspensão? Ele vem a este separador de subsídio de férias e de Natal e vai colocar aqui então os efeitos dessa suspensão. Neste caso tem direito apenas a 306, em novembro, na altura do processamento, iria apenas pagar este valor. Já agora que estamos aqui, portanto, a nível do contrato desta trabalhadora, nós podemos ver que a trabalhadora teve aqui gerados os seus direitos de admissão e, portanto, temos aqui para subsídio de férias e subsídio de Natal, teve então aqui gerados 10 dias para pagar em julho, 10 dias para pagar em dezembro, o tal máximo de 20 dias, e no ano a seguir vai receber então o valor total. Sara, peço Sim, desculpa sim. interromper. Tenho aqui uma questão. Não sei se esperamos pelo final para responder ou se queres dar já seguimento. Se calhar esperávamos pelo final, se calhar é melhor, pode ser. Pronto, Eu vi que então a doutora se Sofia puderem... também tinha levantado Sim, a mão. era isso. Então Ok. pronto, as questões que forem surgindo, depois vamos pelo final, porque como nós temos também aqui um espaço para questões, depois anotem. É mais fácil. Exato, pronto. Ok, eu Era agora, só obrigada. Nada. Obrigada, doutora Sofia. Muito bem, portanto, a nível de suspensão de contratos, é isto.
Depois, então, também achámos oportuno fazermos então aqui um rápido refresh ao processamento de admissão e ao processamento de saída. Portanto, a nível do processamento de admissão, de acordo com a tipologia e a duração do contrato de trabalho, você já sabe, o sistema vai calcular os dias de férias e de Natal que o trabalhador tem direito para aquele ano de admissão. No ano de admissão, o trabalhador vai ter direito a 2 dias de férias por cada mês, máximo 20 dias. E o cálculo do subsídio de Natal é feito consoante o número de dias trabalhados. Portanto, nem de propósito, estávamos a ver aqui esta trabalhadora que teve então a geração dos direitos de admissão. Podemos consultar o contrato, portanto, vemos que tem um contrato de trabalho que iniciou a 1 de janeiro e terminou, e vai terminar no dia 31 de dezembro, mas o sistema não lhe vai dar 22 dias, vai-lhe dar máximo 20, que é aquilo que está definido. E tem esta repartição de que vai receber 10 dias em julho e 10 dias em dezembro, porque é aquilo que está na definição no par. Portanto, já não sei se ainda se recordam. Vou duplicar aqui a página. Portanto, aqui no par, orgânica, organismos, temos aqui então o processamento de admissão, onde vocês podem inserir quais é que são as regras definidas tanto para o subsídio de férias como para o subsídio de Natal. E a nível de subsídio de férias, vocês podem definir, consoante a data de início de um contrato, qual é que vai ser o regime a aplicar. Portanto, aquela trabalhadora iniciou o contrato a 1 de janeiro, entra nesta regra aqui, contratos celebrados de 1 de janeiro a 31. E o que é que nos diz então esta regra? Que estes trabalhadores, no ano de admissão, vão receber 50% daquilo que têm direito naquele ano em julho e 50% em dezembro. No ano seguinte, já vão receber a 100%. Porque é que, neste exemplo que nós temos aqui, estamos a inserir o ano seguinte? Não iríamos precisar porque são os 100%, mas pode haver casos em que no ano a seguir ainda não vai receber na totalidade, mas ainda vai receber repartido. E, portanto, existe aqui a possibilidade de vocês definirem quanto é que recebe neste ano, quanto é que recebe no seguinte, qual é que é a percentagem, e qual é que é o âmbito. Portanto, se eventualmente, eu vou-vos mostrar aqui, por exemplo, quando chega a dezembro, o trabalhador vai receber no ano subsequente. Portanto, nós dizemos que os dias de dezembro, ou seja, os dias do ano de admissão, vão ser pagos em janeiro do ano seguinte. Portanto, aqui também podem fazer esta definição. E por nós termos definido ali que pagávamos 50% em julho e 50% em dezembro, ele divide 10-10. O que é que acontece muitas vezes? Temos um contrato de trabalho a termo de 6 meses, geramos direitos de admissão. O sistema vai dividir 6-6, se for esta a definição, ou vai dar de 100% em junho. Se ocorrer a renovação do contrato, vocês só têm que voltar a recalcular os direitos de admissão e estas linhas são ajustadas. Só não é ajustada se eventualmente já tiver existido um processamento, ou seja, vocês aqui têm indicação se este valor foi processado. Se este valor tiver sido processado, o sistema não o vai esmagar. Ele vai ou pagar o remanescente, ou se eventualmente a pessoa já recebeu e entretanto saiu, ou vai haver uma saída, no processamento de saída ele vai ajustar, dizer que a trabalhadora recebeu o valor indevido, recebeu o valor a mais daquele que deveria ter recebido. A nível de subsídio de Natal, vai receber os 300, iria receber os 365 dias por ser o ano completo, mas como teve suspenso, já não irá receber. Pronto. Isto foi o que nós já vimos, portanto, no par vocês configuram aqui os dias do contrato de trabalho e as formas de pagamento. O processamento, portanto, é efetuado no mesmo sítio do processamento de vencimentos, mas tem então o processamento de admissão e é aqui no separador de subsídio de férias e Natal que nós vamos ver então o desdobramento deste pagamento. Lá está, tudo isto carece que os contratos estejam atualizados, portanto, tenha sido carregado o contrato do trabalhador e só se houve renovação que também tenha sido atualizado. Relativamente ao processamento de saída, portanto, vou passar muito rapidamente, já falámos várias vezes sobre ele, se houver dúvidas podemos ver no final, mas só reforçar que existe então também um configurador, onde vocês definem os tipos de abono que querem utilizar para o processamento e onde podem também configurar o cálculo das caducidades e também os créditos de formação. Portanto, podem colocar aqui qual é que é os anos para o ciclo formativo e também o crédito anual. Mais uma vez, para o processamento de saída é exatamente a mesma forma, portanto, no portal dos vencimentos, processamento de saída, e também é assim que é efetuado o processamento.
Temos então o configurador do processamento de saída, que nos mostra então aqui se está sempre agregado a uma situação funcional de saída. Se não tivermos situação funcional de saída, não é possível fazer o configurador, portanto temos sempre que ter uma saída associada para que ele preencha automaticamente aqui a questão do vencimento, veja os dias trabalhados e veja também o tipo de contrato. E depois temos a informação então relativa às férias, ao subsídio de Natal. Aqui não há muito a dizer, portanto ele vai ver quais é que são, quantos dias é que o trabalhador tem direito, se já recebeu algum valor anteriormente ou não, e vai ver quanto é que tem direito. A nível da formação, também vai ver qual é que é o crédito anual, o ciclo formativo e o valor. A nível do pacto de permanência, portanto, também é algo que vocês podem definir manualmente no próprio configurador ou podem definir dentro da ação de formação. Portanto, dentro da ação de formação, aqui nos participantes, vocês podem indicar que aquela ação para aquele participante deu origem a um pacto de permanência e indicam a data de início e de fim e o valor. E podem aplicar a todos os participantes ou podem aplicar apenas a um participante em específico. O que vai acontecer é que, se aquela formação deu origem a um pacto de permanência e o trabalhador saiu antes da data definida, então o trabalhador vai ter que devolver aqui, vai ser descontado então o valor no encerramento de contas. O aviso prévio, portanto, aquilo que vimos há pouco, vocês definem dentro do contrato quais é que são os dias de aviso prévio e colocam qual é que foi a data da comunicação do trabalhador. Portanto, a comunicação colocam sempre o dia seguinte à altura em que começam a contar os dias de aviso prévio. E, portanto, o sistema vai calcular e vai ver se, de facto, o trabalhador aqui deu 25 dias, devia ter dado 35, então existe aqui um total devido de aviso prévio a ser pago. Relativamente às caducidades, portanto, as caducidades só vão aqui ser preenchidas se o tipo de rescisão for de entidade patronal. Muitas das vezes, questionam-nos que não está a aparecer nada nas caducidades, é precisamente por isso, porque aqui o tipo de rescisão não está em entidade patronal. Também garantir que os contratos estão corretamente criados, porque ele vai olhar para todas as datas para trás para calcular as caducidades. E aqui também tem que definir as regras dos valores, se vão utilizar o cálculo de caducidade a nível proporcional ou a nível do valor atual. E, portanto, é que selecionando aqui, ele vai fazer então aqui os devidos cálculos. Portanto, aqui só um exemplo do configurador e também da forma de cálculo, como é que é feita. Pois, isto é o cálculo do valor proporcional, portanto, podemos fazer proporcional ao valor atual. Portanto, o que é que o sistema fez aqui? Foi ver todos os contratos iniciais do trabalhador, portanto, desde 2012, e vai calcular, vai preencher de acordo com aquilo que foram também as regras que foram passando ao longo da legislação, ao longo dos anos, para depois ver quantos dias é que o trabalhador tem direito e qual é que é o valor. Claro que isto tem aqui uma série de regras. Vocês, quando recebem a versão, já vão com esta parte dos configuradores pré-preenchidas. Se houver aqui algum ajuste ou alguma coisa a alterar a nível de legislação, também o podem fazer. Pronto, passamos agora, então, deixamos de lado aqui os contratos, admissão e saída, e passamos então para os lançamentos pontuais. Portanto, também achámos importante reforçar aqui, porque tem sido cada vez mais comum, a questão dos lançamentos pontuais. Portanto, o que é que são os lançamentos pontuais? São oportunidades ou são formas de vocês lançarem quantidades de uma determinada variável para o sistema. Pronto, alguns dos lançamentos que vocês mais utilizam: lançamento de dias de teletrabalho, lançamento de subsídio de prevenção, lançamento de trabalho ao domingo, subsídio de risco. Portanto, existem N lançamentos que vocês podem fazer. Portanto, tudo aquilo que for quantidade. Eu tenho aqui uma quantidade determinada variável que quero lançar e, portanto, podem definir. Estes lançamentos são definidos no par. E, portanto, par, vencimentos, lançamentos, tipos de lançamento, vocês aqui na definição vão definir o lançamento que querem. Por exemplo, subsídio de prevenção, dão uma sigla, uma descrição, e aqui temos então também o tipo de lançamento, se é genérico ou se está associado, por exemplo, a uma hora extra, a uma ajuda de custo. Muitas vezes também temos clientes que têm lançamentos de quilómetros, portanto, aqui vocês também fazem essa associação. Atenção que esta sigla que colocarem aqui é a sigla que depois vai ser utilizada para utilizarmos no abono, se quiserem usar cálculos de fórmulas. Portanto, aqui definimos o tipo de lançamento,
Ainda aqui temos também a possibilidade de definir limites para este lançamento, ou seja, vocês também podem definir que determinado lançamento tem um limite. Por exemplo, deixei aqui este do teletrabalho. Vocês dão uma designação, máximo de lançamento de dias de teletrabalho por mês. Podem deixar uma mensagem que vai aparecer se tentarem ao utilizador, se tentarem inserir uma quantidade de algo que já atingiu o limite, e dizem qual é que é o limite. E, portanto, dizem que o limite são 15 para este tipo de lançamento de teletrabalho. Se alguém tentar inserir, seja através de um fecheiro, ou seja através de um sistema, para determinado trabalhador, mais do que 15 lançamentos de teletrabalho, o sistema vai dar um aviso. Portanto, para não permitir que seja feito. Tivemos clientes a utilizar isto, por exemplo, para as horas extra. Portanto, definirem aqui o limite das 100 horas extra para não poder lançar mais. Isto porque podem sempre optar por também fazer por aqui. Pronto, então, aqui definem os tipos de lançamentos, dão uma sigla e podem definir limites. A seguir, o que é que também vos é possível? Utilizar estes lançamentos, associar a um abono que está associado a uma fórmula e, portanto, vocês podem definir neste momento nos abonos que um abono é pago, a base de cálculo é fórmula, normalmente é vencimento, ou há uma percentagem, ou é um valor fixo, neste caso vai ser uma fórmula, e vocês têm aqui disponíveis N variáveis que podem utilizar para compor esta fórmula. Portanto, ao dizerem, por exemplo, que determinada variável é feita vezes o valor hora, vezes um 25, por exemplo, ou porem que por exemplo, determinado abono tem que ser pago, por exemplo, aquele lançamento vezes o vencimento base, mas não pode ser inferior a determinado valor. Portanto, aqui existem N casos, estava-me a lembrar agora de alguns exemplos que às vezes vocês nos pedem, mas aqui vocês têm uma liberdade enorme de fazer fórmulas de cálculo para as variáveis que estão a tentar inserir e definir aqui qual é que é a forma de cálculo. Portanto, ao definirem um lançamento em quantidade, aqui só têm que depois dizer como é que é feita. Portanto, até haja uma coisa muito simples, é dizer o lançamento vezes valor hora, ou o lançamento vezes valor base. Portanto, isto o mais simples possível. Também existem outros casos mais complexos que podem usar IFs, podem usar códigos do trabalhador, remuneração de referência, subsídio de férias, de Natal. Portanto, existe aqui toda uma possibilidade por explorar. Depois disto estar tudo definido para fazer o lançamento, então é só irmos ao PV, aos lançamentos pontuais, e vai-nos então aparecer este formulário. Vamos selecionar o número do trabalhador, vamos selecionar a sigla que definimos anteriormente e vamos ter a data de início e de fim e qual é que é a quantidade que vamos lançar. Por exemplo, vamos lançar 10 dias de teletrabalho para processar no mês de julho. Existe também a possibilidade destes lançamentos irem para o processamento extra, portanto, se eventualmente chegaram tardiamente e não houve a possibilidade de ir no processamento normal. Se estes lançamentos se tratarem de subsídio de refeição, que também pode acontecer, lançar subsídios de refeição em quantidades, é necessário aqui depois indicar o método de pagamento, portanto, se ele é em cartão, se é em benefício ou se é em numerário, para que o sistema faça corretamente depois este apuramento. Já antes de terminar, estes lançamentos pontuais, como vos disse, vocês podem inserir manualmente um a um em sistema ou podem ser utilizados através de templates de importação. E agora sim, abri então aqui, se calhar fazia uma pausa só para o espaço de dúvidas desta parte que tivemos a ver. Eu não sei qual é que foi a ordem, não sei. Nós temos Quem primeiro quer começar? aqui a doutora Sofia, penso que foi a primeira. Microfone. Olá, boa tarde, obrigada. Boa tarde. Olha, a minha questão era a seguinte: quando vocês fazem a parametrização nos direitos dos contratos, portanto, na admissão, e quando há a passagem do ano, portanto, há o caso ou no ano da admissão ou nas situações de suspensão, acho que se aplicará eventualmente, quer num caso, quer no outro. Mas eu aqui tinha posto as notas, até já me estou a confundir. Deixe-me ver. Bom, vamos antes focar-nos no caso das situações de suspensão. Quando a suspensão, nós
vamos lá parametrizar e colocamos que é no dia 1/1. A Uhum. Sara tinha posto a hipótese de poder, há pessoas que pretendem pôr no 1/4, não é? Portanto, Sim. nós usamos a fórmula da lei, que é no início de cada ano. Se porventura o trabalhador entrou, por exemplo, de licença ou de baixa médica no dia 15 de dezembro, a 1 de janeiro ainda não fez 30 dias, o programa vai fazer essa distinção, portanto, aí não há suspensão Não no há dia 1. suspensão. Portanto, Exatamente, isso sim, está sim, sim. cautelado. Tá, ele só vai ver se no dia 1 esteve suspenso há mais do que 30 dias. Nesse caso, não teve. Ok. A outra questão que tinha a ver com. Só que agora apontei, já não sei onde é que. Na, passou muito rápido quando estava a fazer portanto, o processamento de admissão. Quando mostrou o exemplo de um trabalhador que entrava a 1/12, eu não consegui apanhar Ok, o que estava, eu perdi meio que ok. muito rápida. E então, Era a trabalhadora estava a 4. mostrar. É esta, exatamente. Portanto, ela tem um contrato de trabalho que iniciou no dia 1 de janeiro, e termina no dia 12. Ou seja, ele foi renovado. Começou de 1/1 a 30/6 e foi renovado de 1/7 a 31/12. E nós gerámos os direitos de admissão. O que é que ele fez? Aqui no separador de subsídio de férias e de Natal, ele foi-lhe dar 10 dias para ser pago em julho e 10 dias em dezembro, porque é a definição que nós temos lá no par. Podíamos ter definido, por exemplo, que ela, ou seja, aqui não, como ela é até dezembro, nunca iria poder receber tudo aqui em julho. Daí haver sempre pelo menos 2 datas, uma data em julho, uma data em novembro, dezembro, quando vocês fizerem os Mas acertos. isso é uma questão que, por acaso, eu queria colocar, se é uma Uhum, questão comum a todos os clientes da Quigest ou não. Neste caso, como é um contrato a termo, eu uhum, compreendo a divisão, mas quando é um uhum, contrato sem termo e, por exemplo, a trabalhadora entrou precisamente em janeiro ou em fevereiro, nós uhum. podemos, fins de 6 meses, parametrizar para o pagamento da totalidade do subsídio ou é automaticamente dividido? Portanto, o Isto programa é, isto divide. é, isto é mais para contratos a termo, porque para os restantes, pressupõe, pronto, existe uma continuidade. Se puser logo, portanto, que o contrato inicia, não tem data de fim, e só tiver uma data, ele não vai partir nada, ele só Ele não parte nos parte, então, contratos a só parte termo. nos Sim, contratos a termo. Ah, pronto, era essa a sim, outra sim. questão que eu tinha sobre a admissão. Ok. E depois, então, estava a explicar se mas aqui a Sim. questão que eu tinha colocado era o contrário, era se a trabalhadora tivesse entrado, por exemplo, em novembro ou em dezembro, em Uhum, que só vence férias 6 meses depois, uhum, mas há uma passagem do ano civil. Como sim. é que o programa se comporta nessa situação? Pronto. Nesse caso, a doutora Sofia aqui no par teria que definir, vou abrir aqui nos organismos, aqui na admissão, Sim. férias, por exemplo, iria ter aqui então um contrato que inicia a 1/12 ou que inicia a 1 de Sim. novembro, por exemplo, e iria pôr aqui então que a trabalhadora só vai receber, por exemplo, em janeiro ou em junho. Pode logo pôr, por exemplo, que quem inicia em dezembro só vai receber em junho, que é quando faz os 6 meses. Ok, Portanto, todas as já pessoas que percebi. entrarem de 1 de dezembro a 31 de dezembro só vão receber os direitos deste ano de admissão, Uhum. no ano subsequente. Portanto, aliás, nós temos aqui, pronto, aqui está em janeiro, mas podia pôr em junho. Portanto, só em junho é que iria receber 100% do ano. Ok. Pronto, já percebi. Aqui vocês acoplam os meses todos. Muito bem. Uhum. Sim, é só um exemplo. Pronto, Eu aqui acho que não podíamos ter tenho só essa duas parte. definições. Pois, não tenho. E tem que se definir individualmente para cada mês. Não, aqui a outra se for tudo igual, vamos imaginar, até pode ter aqui de 1 de janeiro a 30/6, recebe em junho. A Sim. partir do dia 1/7 recebem, até de 1/7 a 1 de novembro, recebem em novembro e o resto só recebe no ano a seguir. Por exemplo, podia só ter 3 linhas. Ok. Isto aqui é tudo personalizável, Ok, já percebi. como for a vossa realidade. Muito bem, obrigada. Nada, Eh, já oh, agora, não diga, sei se ia diga. ter, Não, não, eu diga, só ia diga. dar uma nota que é importante que não referi, que é, na mudança de ano, tudo aquilo que está aqui no separador de subsídio de férias e de Natal muda de ano também. Portanto, quando nós fazemos as rotinas de mudança de ano, tudo o que está aqui vai transitar.
Portanto, por exemplo, aqui temos a indicação que ela em 2026 recebe 22, isto vai mudar de ano. Portanto, isto também fica acautelado, que não E se as perde quando parametrizações fizermos a também. mudança. Sim, 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 sim. As parametrizações do par também transitam de ano. Também porque aquelas parametrizações não estão agarradas a nenhum ano. Se repararem, só tínhamos data, dia e mês, não temos ano agregado. Ok, só outra questão. Para quem não usa a vossa modalidade das ajudas de custo, nós temos um tratamento de ajudas de custo manual, mas depois temos que lançar como abono ajudas de custo, e fazemos as contas à mão. Por uma questão até de salvaguarda, de às vezes podermos, porventura, enganar-nos ou esquecermos de somar determinado tipo de valor para. Ficou em mute, doutora Sofia. Deixámos de ouvir, doutora Sofia. Continua em mute. Aconteceu, peço desculpa. Ok. Estava só a Estávamos dizer. na parte dos lançamentos de Sim, ajudas de estava custo. a perguntar se nós podemos criar dos lançamentos pontuais um lançamento para ajudas de custo, configurando uma fórmula de cálculo. Sim, 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 claro que sim. É um outro Ok. exemplo, claro que sim. Pronto. E depois Depois eu só tem preciso. que lançar a quantidade de ajudas de custo. Exatamente, e depois ele faz o cálculo com as variáveis que inserirmos. Exatamente, sim. Ok, obrigada. Não. Ora, então temos aqui a Augusta. Está em mute. Agora já disse. Ok. Posso? Sim, sim, sim. Pronto, a minha questão era relativamente ao subsídio de Natal e de férias para se pagar, se o programa vai buscar o vencimento base do ano em que se refere, a que se refere o subsídio de férias e Natal, ou se vai buscar o vencimento do próprio ano em que está, porque são diferentes, né? Sim, é uma excelente questão. Ele vai ver aquilo que está definido na situação funcional para a duração do contrato. Então teremos que colocar sempre é que eu sou muito leiga ainda no programa, que estou a Sim, trabalhar com ela há muito pouco tempo. ok, Quando não tem problema. definimos estas parametrizações para pagar o subsídio de Natal e o subsídio de férias, teremos que pôr sempre também as datas ou o ano a que se refere, Sim, não, aqui eu está não... a falar do pagamento de subsídio de Natal e férias Sim, normal sim, 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 sim. ou indexado à admissão, à suspensão? Não, o Ou subsídio normal? de férias normal, imagino que não se pagou corretamente a um funcionário no ano de 2023, por exemplo, e queremos Sim, pagar agora. Ele ok. vai fazer os dias que faltam pagar a esse funcionário, se vai basear, portanto, no vencimento atual que temos este ano, ou se ele vai buscar o vencimento que tinha em 2023. Ok. Aí, se foi um esquecimento, vocês vão ter que sempre lançar um abono manual, porque se não foi pago, vai ter que ser manualmente lançar o abono com o valor que está em dívida. Se for uma questão de acertos e o vencimento, por exemplo, alterou ao longo do ano, ele se vai sempre ver à situação funcional. Ok. E agora tinha outra questão também aqui relativamente aos lançamentos pontuais. Uhum. Nos lançamentos pontuais não dará para fazer também as reposições. Imaginemos que um funcionário tem qualquer coisa para repor. Não, porque isto é uma lógica de nós estarmos a lançar uma quantidade a pagamento. Claro que nós podemos Ok. lançar a negativo, Uhum. mas aqui a nível de reposição, se calhar não é a melhor opção usarmos Exato. aqui os lançamentos pontuais, sim. Pronto, quanto a mim, acho que estou esclarecida. Obrigada. Já agora, ok, obrigada. Diga. Não, ia só perguntar a Augusto é de que organismo? Porque acho que Eh, ainda Eu, não tínhamos falado. eu era da PSP. Ok, tudo bem. Temos aqui ainda mais uma questão no chat. Não sei se chegaste a ver, Sara. É da Cátia. Se quiseres que eu leia. Portanto, Ok. temos aqui Não. quais os. Pronto. Quais os passos para ser parametrizada a notificação do período experimental? Então vamos começar por aqui. A Cátia está-nos a ouvir, certo?
Ok. Portanto, é no mesmo sítio onde nós fazemos as notificações, a configuração das outras notificações. Portanto, não sei se vocês eventualmente já têm disponível ou se temos que correr um procedimento para disponibilizar este tipo de notificação, mas a configuração é exatamente aqui no mesmo sítio. Eu vou pôr aqui em mute. Ok. Estava a ver se nós até tínhamos aqui alguma para os contratos. Penso que não temos aqui nenhuma parametrizada. Mas, portanto, aqui no par notificações configuração, vocês podem dar então aqui o nome, que seja término de contratos, depois vamos preencher aqui então o grupo, vamos escolher o tipo de notificação, que é aqui término da relação jurídica de emprego, e depois aqui vocês vão definir então, fazer a configuração da mensagem. Aqui, portanto, vocês vão configurar, portanto, por exemplo, contrato a expirar, qual é que é o destino, portanto, se vai para o dirigente, para o trabalhador, unidade orgânica, ou se vai para outro. O outros, vocês podem definir qual é o outro grupo em que vai ser então enviado. A periodicidade do processo, portanto, aqui inserir, estou a passar muito rápido, Kátia, mas nós depois podemos fazer uma sessão ou até enviar a explicação dos passinhos todos. Não faz mal, Sara, peço desculpa, vou interromper. É porque a Sim, minha sim, questão, sim. a questão não é aí. A minha questão é do aviso do período experimental, portanto, aquele campo onde se põe lá uns dias, não é? O 180, ou o que seja. Eu percebi que havia uma notificação para esse período experimental, para esse É a campo. mesma coisa, é aqui, é nesta parte das notificações. Eu E é no selecionei outro. Mas fica assim no do Relações de Emprego. Sim, eu é que selecionei esse, mas é porque pensava que era desse que estávamos a falar, mas é aqui Não. também. Qual é que é? Ok. Possivelmente não tenho aqui. Deixa-me correr aqui o procedimento de atualização. Obrigada. Nada. Ora, nós temos o workflow de contratos. Este é o das caducidades. Se calhar podemos ver a seguir, Kátia, só para não estar aqui, mas ele é aqui no mesmo sítio, deve ser uma questão só de disponibilizarmos aqui esta configuração, está bem? Ok, obrigada. Nós depois podemos Só pedir, é só para saber qual era o nome. sim, mas depois é ali no mesmo sítio. Ele devia ter mesmo a questão do término do aviso, questão do aviso prévio. Do período experimental. Do período experimental. Certo. Temos de tudo. Isto é que é igual. E havia mais uma questão, não era ainda da Kátia? Sim, é isso, um segundo ponto. A linha sobre a relação jurídica de emprego no separador situação acabará por desaparecer com a utilização dos contratos? Pois. Nós não vamos tirar, não tiramos, mesmo precisamente por isto, porque ela é lida em vários sítios e esta questão tem que ser bem estudada e cautelada, portanto, para já não estamos... Há duplicação, Sim. não é? Temos que Pois, selecionar é também a relação jurídica nos contratos, havendo já todas as notificações, porque a relação jurídica de emprego neste momento está a ser interessante exatamente por causa do fim de contrato e neste momento aqui na nova estamos a usar para o fim também do período experimental. Começando a haver as notificações a irem ler ao contrato e gradualmente tudo a ir ler ao contrato, então se calhar poupávamos aqui trabalho a todos. Sim, claro que sim. Vamos deixar também essa nota para... Já é algo que foi falado, mas efetivamente ainda não avançámos precisamente porque tem implicações noutros locais, relatórios e outros campos que vão ler ali àquele sítio. Ok, obrigada. Ainda temos aqui mais uma questão da Tânia Lacerda. Relativamente aos campos dos abonos, se pode ser parametrizado para descontar ausências de doença, por exemplo, e despesas de representação. Não sei se percebi. Portanto, nos abonos, parametrizar para descontar ausências, sim. Sim, imaginando, peço desculpa, boa tarde antes de mais. Boa tarde, sim. Nós temos no nosso organismo o campo nos abonos, que é despesas de representação dos dirigentes e efetivamente ele abona todos os meses as despesas de representação. No entanto, quando os dirigentes estão ausentes por doença, era suposto esse valor ser abatido. No entanto, não o é, e era para saber se há alguma parametrização que possa fazer isso. Ok, sim, é um caso que nós podemos ver, portanto, o que é que, para fazer a parametrização para ver o que é que está a passar, sim, porque deveria descontar.
Ok, que isso realmente acabava por facilitar, porque já nos aconteceu depois várias vezes que só depois de alguns meses da pessoa estarem ausentes é que nós verificamos isso e depois temos que fazer uma guia de reposição e pronto, acaba por nos dar mais trabalho e assim até nos facilitava. Ok, Obrigada, se puder Sara. enviar-nos então o caso, Tânia, só para nós depois também Ok, analisarmos melhor. ok, obrigada, sim, claro que sim, Sara. Nada. Obrigada, boa tarde. Augusta, tem mais uma questão? Sim, tem mais uma questão. Era relativamente aqui aos lançamentos pontuais. Uhum, Ao colocar-se o código, esse uhum. lançamento pontual não vem junto no vencimento, depois vê-se uma linha separada no recibo, certo? Sim, mais separado. Vai com a indicação do que é. É. Era só, obrigada. Nada. Penso que agora já não temos mais questões, nem no chat, Vamos nem avançar. ninguém com a mão levantada. Se calhar então Posso só vamos fazer aqui. só mais uma pequena pergunta. Quando a Sara passou agora, fez a passagem para demonstrar, já não sei o que era, e visualizamos na formação, uma ação de Uhum. formação, aquilo que nós já temos a versão 057, e a imagem dos separadores da formação não coincide com a nossa. E a vossa tinha muito mais indicações do que a nossa. Mas, sim, mas a vossa tem na mesma o pacto de permanência, correto? Deixe-me confirmar. É normal que eu tenha mais, porque estou na versão de demonstração e nós estamos Ah. com o módulo de gestão da formação. Quem não tiver o módulo de gestão de formação tem uma coisa mais simplificada. O formulário é muito mais simples, sim. Mas eu desconhecia, da existência nós desconhecia a existência do módulo de gestão de formação. Isso é uma falha. Até porque eu já questionei precisamente algumas questões que quando nós reportamos para o relatório único, não conseguimos que preencha o relatório com dados relativos à formação. E temos alguma dificuldade, por exemplo, de fazer o somatório do número de horas de formação prestadas ao longo do ano e é que transita para o ano seguinte, o que é que não transita e quantas faltam. E de facto não me tinham dito que tinha a ver com o tipo de programa que temos. Se de facto isso foi existe, depois falha, convinha sim. conversarmos, porque nós já tínhamos levantado essa questão, não é, designadamente quando chegamos aos participantes e há um participante e tem que escolher se a participação é relativamente ao período do ano passado ou deste ano, Sim. nós não conseguimos fazer nada disso e já questionamos isso, não sabíamos que poderia haver aqui uma diferença. Pronto, então depois, Sara, depois havemos de falar sobre esta matéria. Peço Ok, desculpa, julguei claro que que era sim. uma questão que me estava a escapar. Obrigada. Nada. Então, agora sim, penso que já não há mais questões. Nós vamos aqui dar seguimento a algumas perguntas frequentes que temos recebido, mesmo aqui já quase a terminar a nossa sessão. Só um segundo, a ver se ponho o ecrã a partilhar. Penso que já estão a ver. Sim? Já estamos, sim. Ok, ótimo. Pronto, nós começamos aqui com os processos que não executam tarefas. Muitas vezes vocês enviam-nos e-mails porque veem que nos logs de processo os processos não estão a correr. E isto aqui, maioritariamente, pode ser por três razões. Ou seja, os processos estão em estado não responde e neste caso vocês têm de cancelar 2 vezes até que o estado surja como abortado e depois vão ver que os processos já estão a correr. Relativamente aos cálculos diários, estes podem não ter sido corridos, nomeadamente se nós, por exemplo, instalarmos uma versão e ela ficar e o sistema ficar durante a noite em manutenção, como normalmente os vossos cálculos diários correm durante a noite, possivelmente de manhã não correu e então os processos não correram. Neste caso, vocês podem mesmo manualmente ir ao par processos globais, cálculos diários e agendar. Desta forma, depois vai fazer com que todos os processos corram corretamente. Há ainda aqui mais umas opções que os próprios processos nos servidores podem estar desligados ou o servidor por algum motivo ter ficado em manutenção após uma instalação. Neste caso, então, pedimos que falem diretamente connosco para nós resolvermos a situação.
Aqui outras perguntas frequentes relativamente aos erros nos logs de processo. Quando existe alguma mensagem que seja de erro ou aviso, também é muito importante nós analisar. Muitas vezes aquilo que acontece é quando há um aviso, como não é impeditivo do processo, nós passamos à frente. Só quando existe efetivamente um erro é que acabamos por tentar analisar e perceber efetivamente o que aconteceu. Mas tanto o erro como o aviso são importantes porque nos dizem o que é que efetivamente aconteceu. Passando aqui para um exemplo de um aviso, portanto, vocês já devem saber que o aviso aparece aqui na parte onde diz resultado, aparece uma mensagem e a parte que é importante ver é aqui, mais em baixo, os relatórios de execução. Ao carregar, ao selecionar aqui o relatório do processo e consultar, vocês conseguem ver que existe aqui um relatório resumo e um aviso. No relatório resumo é aquilo que o sistema fez, no aviso é o que é que é suposto... O que é suposto configurar? Por exemplo, aqui neste caso diz que não existem configurações definidas para este processo e então assim já sabem o que é que vocês deverão fazer. Depois, quando falamos em erros, novamente sublinhar, o sistema interrompeu o processo, portanto ele não vai proceder para a frente, é também importante ver aqui os relatórios de execução para conseguirmos ver uma informação mais detalhada. Quando existem erros, muitas das vezes há muitas janelas e que vocês muitas das vezes não clicam em todas as janelas quando nos enviam os incidentes, mas passo aqui a explicar um tipo de erro. Ou seja, ao carregar aqui nos relatórios nos relatórios de execução, nós temos aqui uma listagem dos erros que deu, neste caso foram 5 trabalhadores e depois, se nós carregarmos no trabalhador, ele aparece aqui uma mensagem, mas a mensagem está incompleta. Se nós carregarmos consultar novamente, conseguimos ver a imagem por inteiro e ver o erro que efetivamente deu. Também nos logs de processo, quando existem muitos erros, por exemplo, no caso de motores de assiduidade, que não têm horários definidos, algum processamento que por alguma razão não ficou bem feito e aparece aqui uma listagem muito grande, vocês têm a possibilidade de exportar esta lista e verem se os erros são iguais para todos e assim conseguem já fazer aqui a distinção dos tipos de erros que aconteceram, porque por exemplo o erro aqui para o Alexandre Costa pode não ser igual ao da Anabela Rodrigues ou da Cristina Almeida e então convém sempre validar se os erros são iguais para todos. Caso não consigam perceber à primeira, claro, nós estamos aqui para vos auxiliar, contactem-nos, façam um pedido de apoio, abertura do incidente, que às vezes também acontece, não é? Para nós também vos auxiliarmos. Mas é muito importante nós conseguirmos ver aqui estas mensagens de erro e de aviso para conseguirmos perceber efetivamente o que é que o sistema fez ou está a fazer. Outro tipo de perguntas frequentes, aqui um pouco ligado com estas mensagens de aviso que o sistema dão, a maioria das vezes pela qual a DMR acaba por dar erro na submissão é por causa de linhas que são excluídas. Nós temos aqui uma mensagem de erro, por exemplo, da DMR, dá um aviso, ele faz aqui a transferência do ficheiro TXT para submeter à AT, no entanto, ele diz que houve aqui linhas excluídas, portanto, vocês necessitam de validar o que é que aconteceu para este trabalhador, porque é que a linha foi excluída, para conseguirem fazer os ajustes manuais necessários para que a situação deste trabalhador depois fique em conformidade para a AT. Neste caso está aqui muito pequenino, mas eu vou-vos ler aqui a linha de rendimento 0 do ano 2025 com o tipo de rendimento A foi excluída por conter um valor de rendimento a 0. O que é que isto significa? Que por alguma razão, este trabalhador tinha o valor 0 de rendimento, mas com certeza que poderia ter aqui uma retenção, quer seja a abonar ou a descontar. Quando o sistema tem uma linha de rendimento a 0, vai excluir automaticamente esta linha do sistema, porque não está coerente com aquilo que nós conseguimos submeter à AT. E neste caso, nós fazemos aqui os ajustes manuais, portanto, no PVE e IRS consultar.
selecionamos o colaborador, depois selecionamos o ano de rendimentos, o tipo de rendimento e, por fim, o mês de processamento em que nós temos a fazer essa alteração. Fazemos aqui a alteração dos valores, quer seja em rendimentos, em retenções, e depois, muito importante, não esquecer de voltar a repor os valores no mês em que o trabalhador tenha um valor suficiente para conseguir abater ou abonar a retenção ou contribuição obrigatória. Aqui um Posso pouco fazer uma pergunta? Sim, Peço sim, desculpa. claro. É exatamente nesta temática. Não existe nenhuma possibilidade de o programa, por exemplo, seja nos mapas de resumo, sair uma linha onde diga que foi feito um acerto, qualquer coisa. Portanto, nós em termos de contabilidade, a mim acontece muito isto e uso muito este método de ir corrigir a DMR. E então faço a correção para dar um valor zero, a linha ficar, ou se o recibo for a zero, fica tudo a zero, é excluída, mas tudo bem, ou então Exato. se o recibo tiver valor, mas tiver que uma retenção com menor valor, tenho que a colocar até que dê zero, não é? O que é que acontece? Depois, às vezes, tenho que esperar, às vezes, 4 meses para conseguir compor. E então, temos problemas na contabilidade porque eles depois não conseguem perceber pela confrontação da DMR com os mapas resumo onde é que estão os valores da diferença. E depois eles não conseguem acompanhar quando é que nós fazemos a reposição. Não existe nenhum relatório, nada que eu possa tirar para instruir a contabilidade e eles terem sempre um documento onde possam mostrar, por exemplo, aos auditores onde é que está a divergência. Sim, Quis-me desculpa. entender. Doutora Sofia, não, porque efetivamente os nossos relatórios mostram o que está, os outputs do sistema, ou seja, efetivamente aquilo que está espelhado nos relatórios é aquilo que está neste momento e que vocês entregam na autoridade tributária. Por isso nós não temos nenhuma parte no relatório que indique essas alterações. Podemos fazer esse desenvolvimento, podem fazer um pedido de alteração para nós fazermos esse desenvolvimento, mas neste momento os nossos relatórios estão muito espelhados em mostrar aquilo que efetivamente é entregue a nível da autoridade tributária ou nos outros... Sim, mas eu peço desculpa, Carolina, lá, entretanto, boa tarde. Boa tarde. O seguinte, por exemplo, vocês quando fazem os acertos ao recibo, aparece, temos um sítio onde podemos ir consultar, no primeiro processamento há o aviso, nós verificamos quais são, mas depois quando se termina o processamento, aquilo desaparece, fica tudo direitinho, os recibos ficam lindos, maravilhosos, e a única forma que nós temos de mostrar perante a contabilidade é irmos buscar o relatório onde vocês têm os acertos de vencimento. Não existe nada para efeitos de IRS semelhante a isso? Não, porque é aquilo que eu lhe estava a dizer, doutora Sofia. O próprio relatório demonstra aquilo que já está a sair no ficheiro oficial. Ok. Está bem. Então não há nada a fazer, é mesmo explicar, documentar o melhor possível e explicar. Exato. Muito É bem, isso. obrigada. Peço desculpa, não era sobre Nada, este sem assunto, problema. interrompi. Obrigada. Pronto, relativamente às perguntas frequentes, este foi aqui as 3 perguntas que recolhemos que acabamos por receber mais da vossa parte, aqui mesmo a finalizar. Vamos fazer aqui uma call to action, ou seja, para explicar aqui um bocadinho de como é que seria o desejável da informação de tickets que nós recebemos, porque quando nós recebemos a informação muito mais detalhada e muito mais clara, muito mais objetiva, nós também acabamos por conseguir responder-vos e dar-nos uma solução num tempo menor e acaba por ser favorável para os dois lados. Começando aqui com o primeiro ponto, também são todos importantes, não é? Portanto, a descrição que deve ser aqui bastante detalhada daquilo que está efetivamente a acontecer. Dizer aqui quem, portanto, através do número do trabalhador ou do nome, ou se é até generalizado para vários. Depois o período de referência, portanto, se está a ocorrer num mês inteiro, numa determinada data, num mês de processamento, para nós também percebermos aqui qual é que é a data. Se
o erro que está, ou seja, se a situação que está a acontecer é um erro que corresponde a um log de processo, darem-nos aqui a referência do ID para conseguirmos ir logo ao vosso sistema e validar qual é que é o erro que está a dar. Depois aqui o caminho no sistema que ajuda e facilita-nos a encontrar onde é que está efetivamente o erro no sistema, porque por vezes acabamos por estar a ver a mesma coisa, mas em sítios distintos, e acabamos por não estar a conseguir ver o mesmo que vocês estão a ver. Os prints, que são muito importantes para nós, para conseguirmos visualizar assim de uma forma imediata aquilo que está a acontecer, mesmo sem, ou seja, uma análise mais profunda, sem entrarmos no vosso sistema. Se vocês mandarem logo os prints, acaba por ser mais fácil para nós. Também explicar aqui desde quando é que esta situação se verifica e até quando é que deverá ser resolvido, para conseguirmos dar aqui um grau de importância, aqui um senso de urgência para percebermos, porque se, por exemplo, estamos no início dos processamentos e existe aqui alguma questão importante nos processamentos que precisa de ser resolvida, o senso de urgência vai ser muito maior do que outra questão que, por exemplo, só precisa de ser resolvida no próximo mês. Deixamos aqui também um pequeno exemplo feito, portanto o sistema está a dar um erro, enviarem-nos um print do erro que está a dar, portanto aqui a data, verifica-se desde dia 17/6, nos colaboradores, portanto a referência da unidade orgânica, depois temos aqui os números de trabalhadores que poderão consultar, qual é que é o caminho no sistema que vocês estão a fazer para consultar este erro e, portanto, diz efetivamente depois aqui, não nos deixa alterar a ficha dos trabalhadores e proceder à gravação da ficha. Portanto, ok, aqui já temos aqui, portanto, forma de conseguirmos ir ao sistema, validar que o sistema não está a fazer a gravação das fichas e, posteriormente, passar para os nossos técnicos verem se há efetivamente algum erro no sistema. Depois aqui o senso de urgência, que necessita de ser resolvido até ao dia 30 por causa dos processamentos a iniciar de julho. Oi, agora passei aqui muito à frente. Pronto, isto aqui é aquilo que nós vos pedimos. Vocês podem utilizar sempre que necessário esta checklist também para nos explicarem o que é que está a acontecer com o sistema, e acaba por ser também aqui melhor para os dois lados, não é? Em termos do tempo de resolução. Passando aqui à nossa parte final, uma vez que também já fomos aqui fazendo e respondendo questões ao longo da nossa sessão. Temos aqui uma, ok. Então, se calhar eu vou deixar de partilhar para também vos conseguir ver e ser um pouco mais interativo. Vamos lá. Posso? Sim, Augusta. É o seguinte, não tem a ver agora com esta parte, mas lembrei-me relativamente à assiduidade. Quando estamos a lançar a assiduidade, nunca é referente ao mês do processamento. A assiduidade anda sempre atrasada, não é? Não, há alguma forma do sistema só ir buscar, por exemplo, os 30 dias, mesmo estando marcados o mês anterior, né? E o próprio mês. Sabemos que a pessoa que está doente, por exemplo, esteve doente no mês de junho e já temos a assiduidade do mês de julho também para lançar, porque a pessoa continua doente. Mas como temos os 30 dias de junho por descontar, lançamos os 30 dias mais os 31 dias do mês de julho. No processamento ele vai buscar tudo aquilo que está lá inserido, não é? Não há uma forma de ir buscar só mesmo os 30 dias. Não sei se me fiz entender. Boa tarde, Augusta. Está a falar acerca da assiduidade, do módulo da assiduidade? Sim. Ficou em mute, Augusta. Não, eu disse que sim. Ok. Ou seja, o que é que acontece? No módulo da assiduidade, as ausências são sempre processadas com a diferença de 1 ou 2 meses, conforme esteja configurado no portal da assiduidade. Mas tem um caso em que o sistema processou 2 meses num único mês, é isso? Pois nós temos que corrigir manualmente. Ok, isso é estranho. Eu ia pedir para depois nos enviar um ticket, criar um ticket no Platina com essa questão, está bem? Porque o sistema não deveria estar a fazer isso. Ok. Obrigada. Temos mais alguma questão? Entretanto, vou começar aqui a parar a partilha.